Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cash. Muito obrigado aí por vocês terem nos prestigiado em 2023. Estamos aí iniciando 2024 aí com a nova série, né? E com certeza vamos continuar apresentando aqui muito conteúdo para que vocês possam estar compartilhando, assimilando coisas importantes, vivências importantes, experiências importantes. E óbvio, né, não posso começar o ano sem pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, né? Deem essa sinalização para o YouTube de que efetivamente o nosso conteúdo é relevante, porque a partir disso ele também nos ajuda a fazer a distribuição. O algoritmo faz a distribuição aí desses vídeos para outras pessoas e acaba também influenciando a vida de outras pessoas. Hoje vamos estar recebendo aqui para iniciar o ano também uma convidada super especial, falar de um tema super bacana, super atual, né? Algo que é um desafio aí que a gente tem que estar superando, né? E com certeza as dicas aí que a gente vai estar pegando com a nossa convidada vai nos auxiliar e vai nos ajudar aí na nossa dinâmica de dia a dia aí. Meu amigo Brunão, vamos começar aí com o nosso primeiro episódio de 2024. É isso aí. Esse de fato é um tema bem abrangente, né, PG? Porque a gente vai falar de multigeracionalidade. Apesar de parecer um trava-língua, a gente vai usar o mercado multigeracional, que acho que é mais fácil. Que é a questão da convivência que a gente presencia nas empresas hoje em dia de várias gerações diferentes. Em algumas empresas que a gente tem atuado com treinamento, a gente chegou a ver, inclusive, empresas com 5 gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente corporativo. E por isso que isso é um tema bastante abrangente, que todos vocês que estão ouvindo, as pessoas para quem vocês vão indicar esse vídeo que forem assistir, fazem parte de uma ou outra dessas 5 gerações. Então, de fato, esse é um tema bastante abrangente, né? Essa ótica, né, Bruno? Não é? E para falar sobre multigeracionalidade, eu acertei de novo na segunda, sem gaguejar. Para falar de multigeracionalidade, a gente trouxe uma pessoa que fala muito a respeito desse assunto, a Aline Rambo. Eu vou fazer a apresentação formal da Aline Rambo, depois ela apresenta a parte mais importante da bio da Aline. Então, a Aline é uma profissional com mais de 20 anos de experiência em empresas como GVT, Unibanco, Votorantim, Positivo Informática, Grupo Boticário, entre outras. A Aline é consultora em gestão estratégica, palestrante e professora. Ela desenvolveu uma metodologia própria para construção, revisão e acompanhamento de planejamento estratégico que ela tem utilizado na VRV, empresa da qual ela é fundadora e onde atua em gestão estratégica e gestão de cadeia de suprimento de compras há mais de 5 anos. Aline, muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza de dividir com a gente um pouquinho aqui do teu conhecimento sobre o assunto. E antes da gente entrar então no tema em questão, qual a parte importantíssima da tua bio que eu deixei de fora, que eu queria que você começasse complementando, por favor. Sou obrigada a complementar que eu sou mãe da Mahara de 3 anos e o meu sócio na VRV, que é o Vidal, é meu sócio na empresa e na vida. Então temos 2 contratos, o de sociedade e o de casamento. Que legal. E eu quero aproveitar a palavra então para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou honrada por vocês toparem esse tema que está muito atual e muito pungente nas organizações que a gente tem passado e trabalhado. Verdade. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado. É isso mesmo. E complementando a introdução, Aline, a gente estava conversando no nosso papo prévio, né, antes da gente começar aqui a gravação, que geralmente a gente via nas empresas, logicamente, diferentes gerações atuando, mas geralmente era a geração atual convivendo com a próxima geração. Então, pegando exemplo lá, os baby boomers, eles eventualmente tiveram conflitos com o pessoal da geração X, que foi a geração próxima dos baby boomers. Do Y ali, mas assim... Mas geralmente eram 2 gerações convivendo. Né? O Y era ali o menor aprendiz, no máximo. Isso. Né? Então, no máximo, a gente tinha ali umas 3 gerações convivendo. E, logicamente, isso gera algum tipo de... Não vou nem dizer de conflito, mas gera algum tipo de diferenças na forma de pensar, nas prioridades, na maneira de entender a vida e tal. Mas isso era gerenciado, assim, conflito de 2 gerações, como se fosse, né? Hoje em dia você tem, se 5 gerações estão ali, a gente entende que essa dificuldade de encontrar os alinhamentos, ela está 5 vezes mais difícil do que era antigamente, né? E aí você comentou um negócio pra gente que eu achei muito engraçado, que há que se fazer também um referenciamento até demográfico dessa situação.
Né? Sim, exato. Se a gente pegar as pirâmides demográficas, quando a gente pega lá os anos 80, a gente tinha uma pirâmide mesmo. Ela tinha muito mais um formato de pirâmide, né? Então, aquela base de crianças, bastante criança, e assim, a longevidade também era menor, a pirâmide não passava dos 80 ali, né? Raramente passava. Então, na apresentação do gráfico, realmente você nem tinha lá para cima dos 80. E aí, quando você pega anos 2000, ela deu uma engordadinha na base ali. A parte dos adolescentes, até os 20 e poucos, ali ela deu uma engordadinha, então começou a mudar o formato. Você pegar 2022 agora, 2020 e 2022, é um balão chinês. Mudou drasticamente o formato. É um balão chinês. Mudou drasticamente o formato do gráfico, né? O que nos traz uma população no mercado aí de uma variedade de faixa etária muito maior. Sim. Né? Então, a longevidade também aumentou. Se você for lá para a ponta do gráfico, onde era o final da pirâmide que juntava, né? Agora está muito mais largo, aquilo passa dos 80. E a gente vê, sim, o que você comentou, Bruno, que são as 5 gerações trabalhando ali juntas, seja a geração silenciosa, que é lá antes dos baby boomers, seja a geração alfa entrando de menor aprendiz. Tá entrando agora. Então, a gente vê essa pluralidade mesmo, geracional nas empresas. Turma, e assim, também tem outra, além da questão demográfica da gente viver mais, a gente está trabalhando mais também, né? Perfeito. Porque tinha muita gente que, Estamos cara, depois de ativos. 60, a pessoa não trabalhava mais, estava fora do mercado. E agora, não. Até porque as pessoas entendem que, acho que o Vilela foi um dos caras que a gente entrevistou aí há uns episódios atrás, ele falou, cara, a turma vai viver até 100 anos. E vai viver até 100 anos quem estiver trabalhando até 95. Lógico. E vai viver manter com a cabeça saúde, ativa, perfeito, né? E se você parar para pensar, né, o Bruno e a Aline, assim, a empresa ela tem que refletir o que a sociedade, né, na realidade. Né? Então, se a sociedade está vivendo mais, essas pessoas estão demandando ainda serviços e produtos, quer dizer, as empresas precisam ter essa diversidade para representá-la. Se estão economicamente ativas, estão participando desse movimento, elas estão no mercado. Né? Não tem como as empresas ignorarem esse fato. Né? E essa turma toda está inserida num contexto que não foi uma era de mudanças, é uma mudança de era. A gente está na era da complexidade. Vocês falavam disso recentemente no episódio 36 aqui com a Luciana, né? Sobre Bunny, falando sobre o mundo Bunny e tal, que a gente está vendo que estamos inseridos num mundo de muita informação, que mudou a percepção de espaço-tempo, as coisas são online e as coisas são presenciais e é a mesma coisa. Você estudar online, estudar presencial, virou a mesma coisa. É uma percepção de que o virtual é parte do dia a dia e que não se separa mais. Eu tenho um exemplo em casa da geração alfa dizendo que virtual é igual a real. Tem um brinquedo que existe fisicamente que a minha sobrinha, eu mostrei para ela, que a minha filha tem, e a minha sobrinha falou, eu também tenho esse no celular. Aí eu falei, você tem no celular? Não, mas então você tem outro, né? Você tem um aplicativo. Não, é esse brinquedo. Eu falei, mas aqui você aperta, faz barulhinho. Eu falei, no celular também. Ela não tem essa... Para ela é realmente o mesmo brinquedo. Sim. Eu não tinha conseguido entender até ela me ensinar isso, né? Como a gente aprende com as crianças também, né? Enfim. E assim, é um mundo de infinitas possibilidades. E aí a gente convive em todas essas gerações nesse mundo tão complexo, né? Então é um desafio muito interessante. Muito interessante. Nas tuas andanças aí, Aline, você tem visto que as empresas têm conseguido... Porque aqui a gente está falando, na verdade, de uma coisa muito rica, né? Que a gente fala tanto de diversidade, e a gente já falou várias vezes, que a diversidade mais importante que existe é a diversidade de ideias. Não é isso? Perfeito. E aqui a gente tem um baita de uma oportunidade de coletar o melhor da diversidade de ideias. Porque são 5 gerações diferentes, com maneiras de pensar e agir diferentes. Nas tuas andanças, você acha que as empresas estão aproveitando mais dessa diversidade ou, na verdade, elas estão se consumindo mais em tempo de gerenciamento desses conflitos? O que você tem visto aí nas tuas consultorias? As empresas estão aprendendo. E nessa curva de aprendizado tem, sim, muito embate, tem conflito, tem desentendimento, tem perda de produtividade, tem várias coisas nesse sentido acontecendo. Ao passo que tem algumas empresas que estão descobrindo os caminhos e já estão dando exemplo de como pode, né, que técnicas pode utilizar, como que a gente pode seguir nisso aí. E a gente falou num papo prévio também, você comentou da mentoria reversa, né? Que é uma técnica que eu achei bem interessante também, que é justamente esse papo do mais jovem poder mentorar quem já está lá mais tempo. Quem é jovem há mais tempo. Sim, né? Perfeito. Vamos nessa linha, né? Não, mas Não, desculpa, é isso mesmo.
É isso mesmo, né? Quem é jovem é mais tempo, exatamente. E aí a gente falou um pouquinho de técnica, né? Tem algumas coisas que a gente pode trabalhar. Por exemplo, a geração Z, ela chega com muita vontade, né? É uma geração que já vem conectada, já é multitarefa. Então, tem aqueles que já chegam falando que querem sentar na cadeira do CEO, porque já faz tempo que está aprendendo via internet, porque já começou a ter muita informação e aquela acelerado e tal. E aí essa turma não tem tempo de vida para, de repente, exercer um cargo de liderança ainda. Perfeito. Eventualmente, né? Pode ser que até tenha algum dom e tal, mas não tem tempo de vida, bagagem, né? Para lidar com uma equipe maior. E aí, que técnica a gente usa? Como é que a gente acolhe essa turma e deixa eles mais calmos, mais tranquilos que um dia chega lá, né? Uma das técnicas pode ser a liderança de ideias, liderança de projetos, pequenas ideias para o seu departamento que vai implantar, você é o líder. Trabalhe isso, leve essa ideia, colha resultados, vamos apresentar como isso aconteceu depois, e nessa trajetória vai ter oportunidade de aprender, né, talvez de frear um pouco essa ansiedade, de entender o que habilidades faltam para ser líder. E aí a percepção vai ser própria de como fazer esse movimento, de o que ainda precisa para esse movimento. Então pode ser uma técnica bacana também. A gente eu gosto de falar muito de empatia, mas não de empatia sozinha. Eu gosto de falar de empatia com perspectiva. Então, a partir do momento que você é empático, eu estou aqui conversando contigo, PG, e eu estou buscando entender o que você está sentindo na sua situação. E a partir do momento que eu adiciono perspectiva, e isso dá para a gente trabalhar mesmo em colocar a turma numa sala e fazer um trabalho com isso numa empresa, né? Você tenta ver com os olhos a história daquele que está lá na sua frente. Então, você entra na perspectiva que aquela pessoa enxerga. E aí, sim, você tem uma evolução de entendimento daquela relação, né? Ou do que aquela pessoa está... E aí você começa a pelo menos, ter um pouco mais de familiaridade com aquelas ideias que estão ali na tua frente que você não estava conseguindo assimilar. Tentando se colocar na perspectiva. Então, também é uma técnica bacana. Além dos treinamentos comportamentais, claro. Isso vai ser assim... eu entendo que... Eu estava até lendo umas pesquisas para 2024, uma das principais... dificuldades de algumas empresas está sendo desenvolver lideranças. E aí, né, chega nas partes das habilidades comportamentais que precisam ser desenvolvidas e habilidades até emocionais, né? Sem dúvida. Então... E sem dúvida nenhuma é um baita de um desafio, porque é o que você está colocando. Quer dizer, tem certas vivências, né? E aí vale para os dois extremos. Quer dizer, nós vivemos coisas que as gerações que estão agora chegando no mercado de trabalho... Enfim, não faz o menor sentido dela, mas não conseguem nem imaginar. E é importante que a gente consiga passar isso de uma forma estruturada para elas. E o inverso, né? Você acabou de trazer o exemplo da tua sobrinha. São coisas que elas vivem que, cara, assim, a gente não faz sentido, né? A gente não consegue imaginar alguma coisa num brinquedo físico ser reproduzido no meio virtual. Então, e você conseguir capturar, né, esses extremos aí, né? E tornar isso daí viável para todos, assim... É um dos ativos que as empresas têm que elas precisam efetivamente trabalhar em cima disso, né? Sem dúvida. Não é fácil, é o que você está falando. Elas vêm, a curva de aprendizado é difícil e tudo mais, mas é necessário, porque isso reproduz o mercado, reproduz o que é a nossa sociedade hoje, né? E reproduz até a criatividade tem cada vez mais sido uma característica básica para a sobrevivência de mercado, para se reinventar e tal. E aí, quando a gente pega essas... pluralidade de ideias, diversidade de ideias, né? A gente tem uma fonte de criatividade e solução de problema incrível aqui. E a gente precisa trazer isso para a potencialidade que ela tem. Sem dúvida. Então... E tem uma atenção que gestores precisam ter, empresas precisam ter também, porque entendo eu que é uma responsabilidade compartilhada. Obviamente que a pessoa que está inserida num contexto multigeracional, que tem eventualmente pares, que tem visões de vida diferentes, pela questão da idade diferente, ou de ser uma geração diferente, tem que ser mais empático, tem que exercitar algum tipo de escutativa, né? Tem que ampliar um pouco seu campo de visão, etc. e tal, mas não é uma responsabilidade só do grupo, eu acho, só dos colaboradores, da empresa também. Sim. No sentido de que, assim, a geração baby boomers ou geração X e tal, buscava... ou atribuir uma importância muito grande para a estabilidade no emprego, por exemplo. Então, era um benefício que você poderia cativar bons profissionais nessa época. Por exemplo, um plano de previdência, que se o cara continuasse na empresa ou se aposentasse na empresa, ia ter uma bolada. Então, o cara trabalhava para se aposentar nessa empresa, porque os benefícios, inclusive, faziam sentido e convergiam para isso. Não faz sentido hoje você contratar uma rapaziada de geração
Y, ou Z, perdão, e oferecer para o cara uma estabilidade, um plano de previdência a longo prazo. Não é isso que vai encantar o cara, né? Então, acho que as empresas também precisam pensar, né, nessa nova configuração, mas aí, assim, já que está entendendo que você tem 5 gerações diferentes, não estou falando para abandonar, talvez, o plano de previdência a longo prazo, porque tem gente que vai se interessar por isso. É questão de você também pensar de maneira abrangente em como é que você cativa cada uma das partes, né? Então, é difícil, dúvida, cara? Bruno. E aí, perdão, algumas coisas que também podem ser trazidas à luz aqui. Por exemplo, existem pessoas das gerações, várias, mas inclusive da geração Z que está chegando agora, que eles não têm essa vontade de liderança. Porque é uma geração que ficou mais em casa, é uma geração que é muito hiperconectada, é uma geração que está muito virtual ali, separou muito o virtual do real, e aí as relações sociais não são tão amplas mais. E aí você tem, de repente, um cara que não tem vontade de ir para a liderança e ter uma equipe. Verdade. E aí você trabalha uma carreira em Y. Sim. E aí você trabalha uma especialização, né? De repente você trabalha lá... É muito importante que os líderes observem as habilidades que eles têm na equipe. E, de repente, não vamos mais... aquela história de abrir vaga com direcionamento de idade. Aquilo já, meu Deus, não cabe mais absolutamente, né? Então, o que as líderes estão olhando? Eles estão olhando as habilidades que eles têm e quais faltam. Então, vamos buscar essas habilidades. Em vez de olhar para... Vamos olhar para quem traz essa habilidade, não para que rosto tem... Que geração foi, que geração, né? O que aprendeu, né? Como é que foi? Então, essas habilidades às vezes podem ser, claro que as hard skills são importantes, claro que a técnica é importante, mas a gente pode ter esse olhar, né, de habilidades para a gente trabalhar nas dentro empresas. dessa linha de habilidades, Aline, principalmente as comportamentais, você acha que tem algumas que se destacam para facilitar esse convívio entre gerações? Alguma coisa que você acha que faz sentido a gente trazer à tona aqui? Tem sim. A gente tá vendo bastante coisa, né? E tem algumas coisas que se destacam. E até eu gosto muito da fala do Piangers, quando ele fala do soft skills. Ele fala, quem que deu esse nome, que é uma coisa tão hard de aprender, como é que chama de soft skills, né? Verdade. Mas, a princípio, eu gosto da fala dele, que ele faz essa brincadeira, e é verdade, porque essas que dão o peso do ser humano em si, né? Isso aí. Que com tanta coisa se automatizando e tal, é o ser humano que vai valer, Tem muita gente né? que chama de human skills, na verdade, né? Tem. E aí, assim, tem algumas coisas. E eu gosto muito de uma combinação que eu tenho pesquisado muito. Eu já dou aula disso no MBA da Unicenais desde o ano passado, então eu tenho pesquisado bastante. E eu gostei de um conceito que fala de real skills. Porque você vai ter as hard skills, vai ter as soft skills, mas o que é que funciona onde você está agora? Na empresa que você está agora, no empreendedorismo que você está fazendo agora. O que funciona? As real skills, as que são reais para aquele movimento, para aquele momento. Mas, de toda forma, para essa questão da multigeracionalidade, tem algumas coisas que são muito, muito relevantes. Escutativa, sem dúvida. A curiosidade e não o julgamento. A curiosidade mesmo para entender o outro, sabe? O que você está recebendo ali? Né? A comunicação clara, objetiva. Gente, são 5 gerações. E a distância tecnológica entre uma e outra é muito grande agora. Então, de repente, para você entender lá o que um baby boomer está falando com um Z, às vezes é a mesma fala e em palavras diferentes, e aquilo não aconteceu. Aconteceu um caso verídico, né? Um caso real. Eu estava num cliente e ele estava conversando, por acaso eu participei da reunião, até era um movimento ali que a gente começou um assunto e culminou em outro, e a gente estava falando ali sobre organização mesmo, de estrutura, né? E eles estavam fazendo um comentário sobre movimentar umas pessoas ali na empresa, e um deles dizia uma coisa de uma forma, e o outro dizia a mesma coisa. São gerações diferentes. Só que de outra forma. E eu comecei a escutar os dois, porque eles entraram num embate ali. Eu pedi licença, falei, gente, dá licença, só um minutinho. Você pode me falar uma coisa? Eu entendi que a sua preocupação é essa, certo? Pessoa A. A pessoa A, é isso que eu estou preocupada. Eu falei, pessoa B, é isso que você está preocupada também? É. Então, vocês estão falando a mesma coisa de formas diferentes. E acontece. Então, é a comunicação clara, é a escutativa para você estar presente ali, entender mesmo o que você está recebendo. É o não julgamento, então, a curiosidade de entender o lado do outro, a questão da empatia ali que a gente colocou com a perspectiva, né? São habilidades que eu entendo que realmente vão ser muito importantes nesse meio, junto com vulnerabilidade. Então, não precisa ter... Os baby boomers, os X lá, que chegam nessa de não, gente, a gente tem estabilidade, segurança, firmeza na decisão. Calma, cara, você pode abrir a guarda um pouquinho, você pode abrir um lado ali que, de repente, você recebe um input que te alimenta e, né, pode abrir um pouquinho, baixar um pouquinho a guarda.
E aí tem alguma coisa... Isso aqui eu linko diretamente com a interdependência do Daniel Spinelli, que vocês conversaram no episódio 30. Isso. Na dimensão da interdependência do livro lá, eu creio que casa muito com essas habilidades. Acho que estão lá, inclusive, algumas delas. E aí tem um conceito que eu acho bacana, que é o lifelong learning. E eu acrescento 360 graus no final. Porque é realmente você aprender sempre e com qualquer lado. Onde você, olhando para o lado, olhando para quem veio depois, olhando para quem veio antes, né? E aqui, pessoal, é uma dimensão de um conceito muito bacana de, eu não sei se vocês já estão familiarizados, mas eu tenho pesquisado bastante de inteligência relacional, né? Que é uma das dimensões, essas soft skills compõem uma das dimensões da inteligência relacional, que eu penso que realmente para mim faz todo sentido. Eu tenho trabalhado esse tema com os alunos e nos workshops que a gente dá para os clientes, porque eu penso que é uma habilidade que a gente vai ter que... Já tivemos um olhar para inteligência comportamental, já tivemos um olhar para inteligência emocional. Vamos ter que olhar para isso agora, pessoal. Não tem mais outro jeito, não. Saber se relacionar, né? Vamos saber se relacionar e construir com a relação, né? Levar todo mundo para o mesmo barco e construir para a gente ir para onde a gente tem que ir mesmo, sentido. né? Então... E com certeza é um desafio, dado que essa relação está complexa, né? Não está tão trivial. Não que antes fosse fácil, mas agora está mais difícil, né? Está mais complexo. É essa palavra mesmo. Por isso que ela fez a referência com o Bunny, né? Realmente está mais complexo mesmo, está tudo muito mais volátil e incerto. É isso mesmo. Sem dúvida. E só uma curiosidade, Aline, você também, pelas tuas andanças, assim, você consegue identificar alguns segmentos ou mercados onde os extremos se sobressaem? Quer dizer, onde, por exemplo, determinada atividade... ela praticamente está sendo ocupada ainda pelos baby boomers, porque não há interesse de outras gerações, ou as gerações mais novas não demonstram interesse por determinado serviço. E o contrário, quer dizer, tem alguns serviços novos onde, cara, praticamente é só o pessoal que está entrando que tem interesse, você não consegue identificar outras gerações que possam dar continuidade àquilo. Assim, você consegue observar, porque assim, óbvio que a gente está falando aqui de um cenário onde as gerações estão trabalhando em cima de serviços e produtos, e, enfim, onde todos estão atuando. Mas, assim, tem algumas atuações nos extremos aí, onde os extremos predominam? Tem, PG. Tem é uma constatação da VRV, das nossas andanças mesmo, né? Não tem uma pesquisa fundamentada, mas pelo que a gente percebeu, né? No que você está percebendo. Isso, exato. A gente tem um mercado, esse mercado de desenvolvedores que lidam com software, que lidam, né? Esse mercado é Y e Z. Quando tem um X lá na liderança, é uma coisa assim, né, muito especial. E é assim, 10% desse mercado acolhe X, o resto é Y e Z, dentro do ambiente que a gente atua ali em Santa Catarina. A gente teve recentemente, pela nossa startup que está incubada no Instituto Gene, que é a E2B, no MidTech Summit, que é justamente um summit de incubadas, né? E aqui é uma turma que está nas startups ali e tal. E assim, realmente, confirmamos mais um ambiente em que tinha lá um 10% de X e o resto Y e Z. Então, é um mercado que, talvez pela própria habilidade, que a gente não tinha ninguém estudava isso há algum tempo, nessa velocidade, nessa profundidade. Eles são mais nativos. Obrigada pela palavra, vale bastante aqui. E então, talvez por isso, mas é uma característica que a gente tem constatado desse mercado. Eu posso estar enganada numa visão mais ampla, mas ali no nosso meio é isso que a gente tem percebido. Interessante, né? Um workshop que eu fiz uma pesquisa dessas, eu comecei a procurar os X ali, falei, gente, cadê? Pessoal? Vamos lá, empatia aqui. Eu estava até pensando no outro extremo, que assim, existem, a gente dentro de empresas muito grandes, né, que tem, às vezes, sistemas antigos, né? São linguagens que hoje em dia a turma que está entrando já nem se interessa mais, né? Então, assim, o cara, na realidade, acaba que só fica o pessoal das antigas, né, que a gente chama, né, que conhece daquelas linguagens, conhece daqueles softwares, e aí eles continuam ainda dando manutenção. Mas, enfim, a turma nova já não tem interesse em conhecer daquilo, né? E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a evolução comportamental dessa turma das antigas aí, se a empresa vai se manter com aquele perfil, né, por conta do novo mercado. Mas aí é algo que a gente vai ter que ver como é que vai no andamento da coisa, cloud, né? Que é uma coisa nova para muita gente, né? E tem gente que já está entrando no mercado trabalhando com cloud já. E que pode ser também que daqui a alguns anos, na verdade, esse mercado hoje de programação, que vamos assumir que é uma verdade geral, né? Que hoje ele está muito mais tomado pela geração Z, Y e tal. Em algum momento pode ser que essas pessoas continuem envelhecendo dentro desse mercado e daqui a pouco vão ter de novo novas 5 gerações, mas mais antigos nessa empresa ou nesse tipo de segmento não vão ser os baby boomers.
vão ser os geração Y, vão ser os old school da parada. Em algum momento isso pode virar também 5 gerações lá, né? Pode ser um movimento que ainda está por acontecer, que está né? em andamento, pode. Isso vale sempre ficar atento e o radar ligado, né? Sem dúvida. Porque eu estava pensando na outra ponta, PG, quando eu estava falando, eu estava imaginando, hoje ainda, se você for olhar conselhos consultivos ou conselho de administração, é o pessoal mais antigo. Os cabeça branca. Os cabeça branca, que eles falam. Só que assim, a gente já tem visto movimentos em algumas empresas que as pessoas têm mesclado um pouco mais a composição do conselho, inclusive trazendo gente mais jovem. Tem que trazer essa diversidade para dentro do conselho. Para justamente refletir. É o que a gente estava falando, de refletir, né, dentro da empresa a diversidade que existe na sociedade. E nos conselhos também. Esse é um movimento que começou, né? Então eu acho que talvez ainda um pouco mais lento, ou por questão de preferência ou costume, mas eu vejo que nas pontas onde, por exemplo, o pessoal aqui é mais dominado pelos cabeças brancas, tipo o conselho, isso está começando a mudar. E na outra ponta, que é mais dominada pelo pessoal mais jovem, em algum momento os jovens vão envelhecer e talvez isso mude também. Então, acho que o que a gente está falando aqui em termos de habilidades comportamentais para você lidar com essa multigeracionalidade, ela é importante desde já, né? Independente do segmento que você está, porque você vai precisar disso, né? Sem dúvida. E essa mescla, sim, começa a acontecer e também lá as pessoas começam a ter que administrar as ideias. Porque quando chega alguém muito jovem no conselho, acaba sendo muito inovador, a gente já li alguns casos ali que deu uma quebra, e aí como é que a gente faz isso? Né? Então ficou uma... E a questão que você comentou de trabalhar desde já, Bruno, eu penso assim, que nesse momento o principal preparo é de pessoas para receber isso mesmo. Né? Então, é de treinamento comportamental, é promover essa convivência, promover solução de problema conjunto, com diversidade de ideia. Porque, sim, se você tem uma equipe muito heterogênea, se você tem uma turma que tem a mesma idade, que tem mais ou menos a mesma história, você tem dificuldade de ter novos pontos de vista e muito mais dificuldade de ter a solução criativa de problema. Perfeito. Então, é o caso realmente de fazer essa mescla, até nessa situação que o PG comentou, de ter aquela turma das antigas que está segurando a onda ali, né, que está se conservando naquele formato. De repente, é o momento de começar essa abertura, que essa turma vai crescer, o balão vai subir lá, né? A parte do gordinho do balão vai subir também, essa turma vai envelhecer, e aí a gente vai chegar nesse momento. Então, que se a gente já tiver desenvolvido essas habilidades, já tiver trabalhado inteligência relacional, tanto melhor. E a empresa que tiver a habilidade de promover isso com mais velocidade, sem dúvida, pode ter um crescimento aí bem mais exponencial e com muito mais sustentabilidade, né, do negócio em si. Sem dúvida. Em termos de habilidade, vocês acham que é válido incluir, além dessas todas que a Aline mencionou, a questão do protagonismo? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a gente já fez algumas dinâmicas de grupo, em algumas empresas que a gente atuou, que daí a gente entrou nessa questão de comportamental, etc. e tal, e a gente fez essa experiência com pessoas mais antigas e pessoas mais jovens de casa. Então a gente fala assim para o pessoal mais antigo, diz pra gente o que está pegando, o que você acha que é o principal entrave no sentido de human skills da sua equipe, etc. e tal. Aí o pessoal, assim, a grosso modo, eles falam assim, essa rapaziada mais jovem, eles não querem nada com nada. Eles não têm comprometimento assim com as coisas, eles não querem fazer a parte chata do trabalho. Entendeu? Eles querem só a parte bacana, querem apresentar para o diretor, querem ser promovido, querem ser CEO, querem propósito. Mas, eu sei, mas assim, tem que quebrar pedra aqui, tem coisa chata que tem que fazer. Eles não querem isso, eles não querem se comprometer com isso. Aí você começa a cobrar, eles saem, vão para outra empresa, falam, legal, interessante, a gente anota. Aí quando a gente vai falar com o pessoal mais jovem, a gente fala qual que é a principal dificuldade comportamental. Eles dizem, a galera lá das antigas é difícil, os caras não querem aprender as coisas, os caras não querem mudar o jeito de fazer, vem com esse papo de que sempre foi assim, sempre deu certo, não dá. E qual que é a nossa abordagem, tanto para um quanto para outro? A gente fala assim, tá legal. Assim, o nosso ponto é o que você pode fazer diferente, dado que esta é a situação. Né? Porque você tem que ser protagonista nessa história. Se você acha que a turma mais velha, eles têm esse problema, como você, como dono e protagonista da tua carreira, como é que você pode lidar com essa situação e tentar fazê-los, baixar a guarda e tal, os dois lados. Então a gente sempre joga para o lado do protagonismo, locus interno, né? Então vocês acham que faz sentido, além dessas coisas que ele também mencionar, a questão de, gente, tem que ser protagonista nessa história, assim. As gerações são diferentes de você. Paciência, o que você pode fazer para se fazer entender? As ações podem ser assim, eu sou o jovem aqui que quero velocidade, que quero multitarefa, que quero tal. De repente eu posso me abrir para escutar aquele cara que é um pouco mais racional, que fala assim, cara, se você não tomar uma decisão tão precipitada, talvez você tenha mais propriedade no que você está decidindo e tenha mais longevidade na sua decisão, ou mais sucesso, ou mais, enfim. Ao passo que quem está lá mais, né, no conservador ali, né, no momento conservador, pode também se abrir para escutar, uma ideia
completamente, às vezes, disruptiva. Jamais eu pensaria em fazer desse jeito, porque sempre foi assim, porque a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, sempre assim, né? E, de repente, se abrir para escutar e experimentar o novo, por que não? Ótimo. Então, tem os dois lados ali que podem trazer essas... É tirar vantagem dessa diversidade, claro. Né? Não é, enfim, fazer desse conflito um problema, muito pelo contrário, é fazer desse conflito, quer dizer, conflito entre aspas aí, uma oportunidade de encontrar um caminho diferente, que é o que você está colocando, né? Quer dizer, solucionar esse conflito nem o seu com um caminho, diferente, nem né, o seu, pô, de repente tem um terceiro caminho aí que faz todo sentido, pegando aqui um meio termo, né, às vezes, uma né? construção conjunta. Uma construção conjunta, exatamente. Sem dúvida. Boa. Isso é um caminho interessante. Mas faz todo sentido, sim, Bruno. E tem algum caos aí interessante, Aline, que você possa dividir com a gente, que você viu relacionado a esse assunto de etarismo, sem mencionar nomes, valores, empresas, que a gente gosta de... Falando de etarismo? A gente gosta de caos, a gente gosta de perrengues, assim, problemas. Dos outros, eu não gosto de perrengue pra mim. Perrengue pros outros eu gosto. Se tiver algum pra dividir com a gente aí. Olha, Bruno, etarismo que eu tenho visto nas nossas andanças, tá? No meio que a gente tá atuando, tá? A gente sabe que existe vaga com idade. A gente sabe que ainda existe. A gente sabe que existe empresa que não contrata acima de 40 porque tá velho, e não porque observou habilidades, mas porque, veja bem, o plano de saúde vai ser mais caro. Eu não sei qual é a pegada ali, mas tem sim, né? Tem o problema dos 40 mais. Onde a gente tem atuado, a gente não vê este problema explícito, mas ele está implícito. Porque o que está acontecendo? Dentro da empresa começam pequenas segmentações. Não põe no projeto não. A cabeça está muito parada, não põe no projeto não. Ou então, puxa, vamos almoçar. Né? Pô, vamos almoçar, a gente vai ali, não chama não. Coisinhas pequenas de dia a dia. Comentários até, sabe? Para levar para ele tem que apresentar sim, porque com a cabeça que tem não vai entender. Alguma coisa assim. Isso a gente vê. E o maior problema, além da existência, é não tratar. Acho que o problema que a gente está vendo mais, assim, nas nossas andanças VRV, é não tratar isso. E, por vezes, os líderes que não tratam são os que são mais antigos. Eles, não sei se por falta de percepção ou por não querer falar sobre isso, sabe? Por não querer abordar. E aí, claro, a cultura organizacional não está colaborando. Quando você chega num ambiente desse, alguma coisa na cultura ali está pegando, né? Que precisa ser trabalhada. Então, essa questão realmente que a gente pode, né, perceber, é a falta de resolver. A falta de olhar para isso, trazer à tona, botar luz e caminhar para a solução. É mais do que aquele... Porque aquele que está explícito está fácil. Sim. Né? Aquele que está explícito, pô, não dá. Chega lá o pessoal do RH, uma consultoria, não dá para levar assim. Muda para cá, anda para cá, tira isso, bota aquilo. E aí tem o tira isso, né? Tira do escrito, mas fica na cultura. Eu acho que esse que é o maior, que está mais pegando agora é isso. Sim. Você tira do explícito, mas está lá. Está nas pessoas, está no movimento da empresa, tá, né? Então, isso aí precisa realmente jogar a luz e trabalhar, trazer esses treinamentos, trazer essa interação, buscar esse tipo de dinâmica, né, de vivência que a gente propõe, a gente também propõe em treinamentos, né? Tem uma vivência muito bacana que é curioso, já indo um pouco para os causos também, né, Bruno? Sim, eles são bons. Já vamos um pouquinho para os causos. Tem uma dinâmica que a gente aplica também em workshops, de treinamentos que a gente faz. Não vou nem falar o tema aqui para não entregar ouro, né? O pessoal pode participar. Mas que normalmente a solução é para ser coletiva. É para ser... o quanto mais abrir informações, o quanto mais for trocado ali, melhor será o resultado do projeto, ali, da vivência. E normalmente, quando a gente tem aplicado mais recentemente, isso parte... Essa coletividade, esse senso de coletividade parte dos mais jovens. A turma das antigas esconde o ouro, segura ali, não veja bem, deixa eu ganhar o meu aqui. Porque tinha uma coisa disso lá na geração X, lá tinha muito isso da meritocracia. Geração X passou pelas reengenharias, né? Que aí começou aquele negócio de individualismo e tal. A geração Y começou a flexibilizar um pouco, já estava um pouco mais ali, né? Bem mais querendo se soltar. Z, então veio que veio. Mas tem vindo dessa turma mais jovem, esse olhar do coletivo, esse olhar colaborativo. Isso é até curioso, mas jovem, vamos chamar os millennials ali, porque a turma do Z está com pouca inteligência relacional ainda. Você teve esse período de pandemia, teve essa coisa do virtual muito forte desde sempre na vida deles, né? Então, é a turma dos millennials ali que estão puxando essa da coletividade, do associativismo, do vamos fazer junto que é melhor. E, cara, esse é o espírito. Assim, a gente entende que
ambas as partes. Quem está chegando agora e não tem muito essa habilidade por conta de tempo de vida, às vezes mesmo, né? Que falta tempo de vida, para habilidade. Cancha de vida mesmo. Exato. E quem está mais lá segurando, né, os modelos mais antigos e tal, é bacana aprender isso, porque a coletividade agora é o caminho. A gente não tem muito para onde ir. Então, vamos olhar para essa turma dos millennials, que porque assim, a geração Z, ela chegou a ser 1/3 do mercado agora, faz pouquíssimo tempo. Então, agora é bem recente que eles, né, entraram tanto. Então, também, é aquela história do tempo de vida, vai aprendendo e tal. Mas vamos chamar essa turma das antigas também e trazer para isso. E a gente tem constatado que nas vivências que a gente faz, essa parte está vindo dessa turma. Então, vamos olhar para isso, né? É isso aí. Tem como aprender com todo mundo. Com as duas de pontas. novo, né? É isso mesmo. Estamos de novo nesse papo do tem que aprender. Geracional, né? Exatamente. Vocês querem mais causo? Se tiver mais aí, pô. Tem um caos curioso. Tem um caos de um aluno que foi aqui foi um feedback mesmo, né? Quando a gente trabalhou em sala, eu trabalhei muito essa empatia com perspectiva. E ele chegou, depois de um tempo, ele mandou uma mensagem lá e falou: professora, foi um negócio muito interessante, porque eu não vi que o conflito estava tão intenso na minha equipe. Quando a gente trabalhou isso lá, eu observei. E a primeira coisa que eu mudei foi a comunicação. E a coisa começou a mudar. Então, eu já estou lidando diferente com a minha equipe sobre isso. E a primeira coisa foi comunicação, que é aquela história do falar o que o outro entende também, né? Tentar dizer da forma que o outro entenda. Confirmar se o outro entendeu. A comunicação é muito mais do que o outro entende do que aquilo que você fala, né? A escutativa tem isso, né? O que você entendeu do que eu falei? Né? A comunicação ativa tem essa pegada de... Você pode, por favor... parafraseada, né? Vou fazer um resumo aqui, era isso? Aquela confirmada, né? Isso é bacana. E aí, um último, pra gente, né, ter mais um caos ilustrativo. E agora vem uma questão de... Vou brincar com as palavras, mas um etarismo reverso aqui. Que foi o seguinte, a gente tem um cliente que a gente acompanha já há vários anos. E ele é o CEO de uma empresa, é um rapaz muito jovem. O sócio investidor é o pai dele, mas isso é um acaso, porque ele realmente tinha essa disponibilidade e o rapaz é muito capaz, ele é muito capacitado, ele está lá por mérito mesmo. E tanto que agora já está em outro nível, a indústria e tal, é muito bacana. E enfim, ele chamou lá, foi pedir o orçamento de uma consultoria para um tema específico, né? E essa consultoria foi fazer o bate-papo ali do pré-briefing, ali do briefing para fazer um pré-diagnóstico, fazer uma proposta para eles. E nessa conversa, o rapaz se apresentou e contextualizou, porque naquele momento era necessário o contexto todo ali da história da empresa e tal, contextualizou. A partir desse momento, dessa identificação de que o CEO era aquele jovem e que o investidor era, por acaso ali, naquele caso, pai dele, a postura dos consultores mudou. Foi quase um descaso. Foi quase uma tirada de sarro, assim, meio que sabe? Aquela postura mais, assim, quase que um descaso mesmo. Isso distanciou, assim, meu Deus, quilômetros. E eles fizeram uma proposta para não fechar, sabe? Perdeu a conexão, né? Perdeu a conexão totalmente. E foi uma postura de um dos consultores que estava na reunião, infelizmente, porque a gente tem... E você vê, foi um pré-conceito. Absolutamente um pré-conceito que aquela pessoa ali envolvida na situação acabou... fazendo. Então, a gente vê dos dois lados. É isso mesmo. Né? Como vocês estavam colocando também. Reforça o ponto, né, Aline? A gente tem que sempre se colocar como protagonista dessa história. O que a gente pode fazer de diferente para lidar melhor com essa situação, né? Então, talvez esse consultor tenha aprendido de um jeito financeiro, né? Tipo, perdemos o deal. Ela perdeu, né? Uma bobagem. Né? Por um pré-conceito, na verdade, perdeu o deal. Então, vai doer. Em algum momento vai doer no bolso também. Aí as pessoas acabam aprendendo, às vezes, né? Quando dói no bolso. Bruno, a história é como cada um vê as coisas, né? Assim, provavelmente com a história dele, o que ele conhece, o que ele viu na história dele, tem relação com o que ele percebeu do garoto sem conhecê-lo. Rapaz, garoto, não vou chamar de garoto também, mas daquele rapaz, daquela pessoa sem conhecê-la, né? Então, o olhar de cada um tem total relação com a tua história. Com o que você viu, com o que você viveu, com as coisas que você sente. E aí, isso tudo passa por autoconhecimento, né? Isso tudo passa por outras human skills aqui que a gente estava falando. E aí, essa história de ver com os seus olhos também tem a fala, porque a partir do momento em que eu falo contigo, tu vai escutar com a tua história, né? E aí, como é que a gente se entende aqui? Então, isso vai para o nosso dia a dia direto. E vai para o dia a dia em casa, não vai, PG? Vai para o dia a dia na família. Lógico.
Né? E é um reflexo, você estava falando da sociedade, a empresa é sempre um reflexo, né? As organizações são reflexos da sociedade. As famílias estão multigeracionais. Claro. E às vezes, a gente tem uma história agora recente da população de ter filhos mais velhos. As pessoas estão mais velhas para ter filhos, né? Esperam mais para ter filhos. E aí esse impacto tende a ser maior. Porque o gap é maior. O gap é maior. Então, e aí eu fico tentando me classificar, mas existe um limbo entre as classificações de geração, porque tem mais de uma linha de estudo, e aí tem os anos, entre ano tal e ano tal, geração baby boomer, ano tal, e ali nunca é muito exato aquilo, é claro, e quem nasceu no meio fica ali, sou X, sou Y, onde é que eu vou? Isso é uma outra prática que a gente tem, de colocar as características geracionais e buscar entender com quem que as pessoas se identificam. E às vezes que a gente aplicou também essa pesquisa, vamos chamar assim, nos grupos que a gente trabalhou, mas, nossa, não tem uma pessoa que se identificou só com a sua, fato, não tem, tá? Sim. E as pessoas se identificam com no mínimo 3 gerações. Características de no mínimo 3. Perfeito. Então é uma coisa também que, ótimo. cara, a hora que a pessoa se vê assim, a hora que as pessoas se perceberem assim, por que você está discriminando ou fazendo um pré-julgamento do teu vizinho de mesa, que é outra geração, se tu te identificou com aquelas características? Mesma geração. É isso mesmo. Né? Então, o olhar para dentro, se perceber nesse ponto, ótimo. meu Deus, é muito, muito, muito válido, né? É verdade. E aí a gente vai trabalhando dentro as human skills, a gente vai trabalhando ali. O comportamental já tem um tempo que a turma está trabalhando, né? O emocional, já estamos nos percebendo. E aí vamos entender como é que a gente se relaciona, como que a gente participa das relações. Né? Para frente. Putz, isso aí é Muito dá pano bom. pra manga, né? Dá. Essa inteligência relacional dá outro podcast, Dá, gente. dá mesmo. Nas dimensões, no que a gente poderia trabalhar, meu Deus, dá outro. Assim, nesse aqui, gente, eu queria dividir com vocês as coisas que eu anotei, porque a gente já precisa meio que caminhar para os finalmente. Olha só. Passa rápido. Me disseram que passa rápido, mas eu não sabia que era tanto. O que eu anotei, turma, em relação a essa realidade multigeracional que a gente está vivendo nas nossas empresas? A gente começou falando, obviamente, que as empresas refletem a sociedade. E a gente, se você for olhar a pirâmide demográfica do mundo, não só do Brasil, do mundo, o formato da pirâmide mudou, né? A pirâmide hoje se tornou um balão chinês. Então a gente tinha, né, uma base muito grande, pessoas muito jovens e poucas pessoas no topo da pirâmide. As pessoas morriam mais cedo, as pessoas saíam do mercado de trabalho com 60 e não voltavam. Então hoje, na verdade, a pirâmide engordou um pouquinho, as pessoas estão vivendo mais, as taxas de natalidade reduziram um pouquinho, naturalmente a população está envelhecendo e a gente está vendo pessoas trabalhando até mais tarde, né, tendo vontade de se manterem ativas em vários aspectos da sua vida, inclusive no aspecto laboral. Então a gente tem empresas com até 5 gerações diferentes convivendo lá dentro, né? Então, o que a gente pode de melhor aproveitar nesse caldo de gerações aí? A diversidade de ideias, que a gente fala tanto de diversidade, e esse aspecto da diversidade é um dos mais ricos que tem, a diversidade de ideias e de ponto de vista. Como é que você pode aproveitar o melhor dessa miscelânea, dessa diversidade de ideias? Bom, a gente primeiro precisa olhar, você quanto empresa ou profissional, as habilidades que você tem e as habilidades que lhe faltam, né, para tornar uma melhor empresa, um melhor profissional. Se você não tem algumas daquelas habilidades, certamente alguém de alguma geração diferente as terá. Então, tente olhar o seu time da melhor forma possível para encaixar as peças e otimizar como é que você melhor monta e faz os times funcionarem. Então, não tenha pré-juízos, pré-conceitos do tipo, não, essas atividades de controle tem que ser gente mais velha. Esta vaga eu quero gente mais nova. Você já está pré-rotulando, talvez, pessoas que tenham bagagens diferentes que vão ter o conhecimento que você precisa ou te falta naquele momento. Tem algumas ideias e sugestões para você aplicar na empresa para aproveitar melhor essa miscelânea? Tem. A gente comentou alguns aqui. A gente falou, por exemplo, de mentoria reversa, a Aline falou de liderança de projetos, liderança de ideias, né? Para você colocar pessoas que não têm muita vivência em situações onde elas vão adquirir essa cancha e essa vivência. Mas, acima de tudo, importante algumas características pessoais. Você líder, você membro de uma equipe diversa ou multigeracional. Escuta ativa, super importante. Curiosidade genuína para entender os pontos de vista das pessoas com quem você está se relacionando. Comunicação clara. E a comunicação clara, de novo, lembrando, a comunicação boa é aquela que a pessoa entendeu o que você quer transmitir, porque a comunicação é muito mais a respeito do que as pessoas entendem daquilo que você fala. Então, usem essas técnicas assim, de confirmação, por exemplo. Se você está num time diverso, explicou alguma coisa,
né, para esse time do que é preciso ser feito, não tem muita certeza se todo mundo entendeu igual. Peça para as pessoas resumirem para você o que foi que você entendeu disso aqui, o que foi que a gente combinou mesmo. E aí você garante que a comunicação clara aconteceu, isso é super importante. Empatia com perspectiva, foi o que a Aline comentou, né? Então é vestir mesmo o sapato do outro, né? Entender um pouquinho a história, o que a pessoa está passando e pensando do outro lado. E a gente falou de inteligência relacional, pessoal. Inteligência relacional é importante e esteve presente em vários episódios, né, aqui do podcast, dos podcasts que a gente fez. Sem dúvida. Somos seres relacionais, né? Apesar de alguns de nós terem ficado um pouquinho mais isolados ao longo dos anos de pandemia, principalmente, não tem como a gente prosperar na vida ou no trabalho sem se relacionar. Então, inteligência relacional é fundamental. Esse foi o resumão que eu fiz com as coisas que você falou. Eu não sei se você comentou, mas eu anotei aqui curiosidade sem julgamento. Mas, curiosidade sem julgamento. Você já falou, não quer demais falar mais uma vez, né? Perfeito. Foi isso que eu anotei, dona Aline. Maravilha, eu reforço, cara. O que você divide com a gente, então, com a audiência aí, Aline? O microfone é teu, o que você está aprontando, novos projetos? O que vem para vem por aí em 2024? Bom, vou reforçar a tua fala, né? Olhar as habilidades e não as idades. Boa. Né? Isso é bacana da gente lembrar, fácil da gente lembrar essas coisinhas, Boa. né? Investir em treinamento, sem dúvida, tá? Preparação das pessoas, né? Preparação das pessoas, né? E aqui, ouvir, a questão do ouvir ali com um foco em solução. Ouvir com foco em solução, que é a questão da curiosidade que você colocou, que é muito bacana também. Essas, sem dúvida, são desenvolvendo essas habilidades ou tendo a partir delas outras, né? Claro, isso vai se desdobrando. Sem dúvida, dá para crescer exponencialmente aí, em solução de problema, em evolução da empresa mesmo. Isso é muito bacana. Bom, o que temos por aqui, né? A VRV é uma empresa que tem 2 frentes de atuação em gestão estratégica de negócios, e aí a gente divide em 3 pilares, que é a gestão de negócios, processos e pessoas, né? A gente tem uma metodologia própria, como você comentou no começo, para desenvolver planejamento estratégico, mas nós usamos ferramentas globais, inclusive OKRs, para desdobramento e efetivar mesmo o planejamento ali, né? Legal. E a outra frente de atuação é a gestão estratégica de compras, a evolução estratégica de compras. Aí a gente tem todo o processo de compras nessa frente. Dentro dessas 2 frentes, nós temos os treinamentos, e aí treinamentos, workshops, né? Então, na parte aqui de compras, a gente tem uma evolução, uma jornada do comprador negociador em 4 etapas, que é um programa de treinamento nosso. A gente tem, dentro da gestão de negócios, a gestão de tempo e produtividade, o mercado multigeracional, que estamos conversando aqui hoje, né? E temos também essa nova frente de atuação em parceria com o Daniel Spinelli, do desenvolvimento da liderança consciente, das potencialidades. E aí vem umas novidades por aí vinculadas a isso também, legal. Mas tá em off aqui. Tá engatinhando. Tá engatinhando. Vamos ampliar esse tema aí, vai ser muito bacana. Então a gente tem essas frentes aí de atuação. Obrigado mais uma vez, Aline, pelo papo, pelo tempo. Eu agradeço. Posso deixar as redes sociais da VRV? Não, pode deixar aí na descrição dos vídeos, todos vão estar também, mas fica à vontade. @VRV Gestão em qualquer rede social, o site é vrvempresarial.com. Show de bola. Gente, obrigada por me receberem. Adorei a nossa troca. Imagina. Podia ficar mais um tempo batendo papo, tomando café aqui com vocês. Então, obrigada mesmo. A casa Espero é sua, que seja muito útil o conteúdo também para quem estiver assistindo aí, né, pessoal? Que certamente será. Pessoal, o conteúdo com certeza é útil. Agora, vocês precisam se inscrever e compartilhar e disseminar e passar para outras pessoas, né? Para não ficar só aqui, né, Aline? Só na nossa audiência aqui. Passa para outras pessoas aí. Com certeza, às vezes um detalhe que foi falado aqui, né? É insight para alguém, né? Pode ser que alguém esteja precisando, enfim, né? Então, sem dúvida, compartilha, gente, curte. Vamos promover isso aí. Vamos bombar. Obrigado, Aline. Obrigado, gente, obrigada. Valeu, turma. Fechou. Obrigado, abraço. pessoal. Até a próxima. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, obrigado. Obrigada, gente. Tcharam.